paz do Senhor para todos os irmãos. Estamos felizes por estar iniciando mais uma querida escola dominical. Nós vamos estudar a lição número 9, cujo título é Tesouro no Céu, a Candeia e a Busca do Reino. E para que esse aprendizado seja rico em nossas vidas, nós vamos fazer uma breve oração. Querido Deus, nós te agradecemos por esse dia tão maravilhoso, por esta rica oportunidade em estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor continue falando conosco, nos instruindo e nos tornando, ó Pai, cada vez mais próximo de Ti, através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Então, estamos estudando a lição número 9, Tesouro no Céu, a Candeia e a Busca do Reino. Para que nós adquirimos essas características de termos o tesouro no céu, temos a candeia, é preciso haver uma busca do reino. E é isso que nós vamos ver no decorrer desta lição. O nosso texto áureo está em Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando nós buscamos o reino de Deus, a justiça de Deus vem junto e Ele acrescenta-nos as coisas materiais que nós precisamos, as nossas necessidades. Então, aqui é o Monte das Bem-aventuranças, onde foi ensinada, onde foi dado esse discurso de Jesus. É provável que Jesus tenha ministrado daqui ou de uma região ali também, que atingisse toda aquela multidão. O Monte das Bem-aventuranças do Novo Testamento, nós fazemos uma comparação com o Monte Sinai no Antigo Testamento, onde foi dada a lei. E aqui Jesus ensinou os ensinamentos, a lei, as bem-aventuranças para o Novo Testamento. Então, a nossa verdade é aplicada. O cristão deve sempre propagar o reino de Deus e promover a justiça de Deus por meio da evangelização e do amor ao próximo. Praticando o amor ao próximo, evangelizando, nós estamos propagando o reino de Deus. Então, aqui também é mais uma foto do Monte das Bem-aventuranças. Texto de referência, baseado em Mateus 6,19 a 23. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? No decorrer desta lição, nós vamos estar então comentando essas passagens bíblicas. Então, ajunte tesouros no céu. A palavra é muito clara nesse texto. Ajunte tesouros no céu. A introdução. Jesus nos alerta sobre o valor das coisas espirituais em comparação com as materiais. Ele sabe das nossas necessidades materiais, mas nos convida a juntar tesouros no céu, valorizando as coisas espirituais. O seu enfoque está na durabilidade e valor daquilo que estamos juntando em nossa vida. O valor espiritual tem durabilidade e o valor é muito maior, um valor eterno no reino de Deus. Então, não ajunteis tesouros na terra. Não que não tenhamos as nossas necessidades básicas, mas o nosso tesouro, através das nossas atitudes, estaremos ajuntando no céu, diante de Deus, para a vida eterna.
Tópico 1, tesouro no céu. Vamos ver como se trata, como Jesus ensinou sobre o tesouro no céu. Esta passagem nos ensina a colocar a nossa confiança em Deus e não nas coisas terrenas materiais. Nós temos tendência a colocar confiança nas coisas materiais. Aqui o Senhor nos ensina que nossa confiança deve estar em Deus. Como em todo sermão, o cerne da questão é coração. Um coração puro buscará os tesouros celestiais. Então depende muito do meu interior. Onde estará o meu coração? O meu coração estará onde eu estou juntando tesouro. E se estou juntando tesouro no céu, o meu coração estará no céu. Olha o que Mateus disse: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então ele dá uma ordem, uma orientação, que busquemos o reino de Deus, que as demais coisas vão ser acrescentadas. Então, ajuntando tesouros no céu. 1.1. Evitar supervalorizar aquilo que a traça pode destruir. É isso que nós vamos estudar nesse tópico. Às vezes voltamos a nossa atenção, damos muito valor e confiamos em coisas que são passageiras. E Deus nos chama atenção para as coisas espirituais e eternas. O conteúdo das palavras de Jesus não visa atingir diretamente a pobreza ou riqueza. Então nós vamos ver nessa escola dominical que ele não está aqui abordando nem a pobreza e nem a riqueza, mas sim onde está o nosso tesouro. Ainda que tenhamos bens materiais, mas o nosso tesouro está no céu. Ao falar em acumular tesouros no céu, Jesus fala de não ter como objetivo acumular riquezas terrenas. Então ele volta a nossa atenção para as coisas celestiais. Sua instrução é para que não venhamos cometer o absurdo de dedicar uma vida inteira para algo que é perecível. Sabemos que os tesouros aqui materiais, eles são passageiros, então devemos ajuntar tesouros no céu que serão eternos. Onde está o teu tesouro? Deus está continuamente nos perguntando. Conforme está o nosso tesouro, conforme estará o nosso coração voltado para os tesouros no céu. Assim eram os fariseus. Eles usavam a religião para ganhar dinheiro. Seus corações estavam totalmente apartados de Deus. Tinha uma religião puramente formal, mas uma visão, um coração voltado para os tesouros materiais. E hoje Jesus vem nos chamar para a busca dos tesouros eternos, o reino dos céus. Olha o que Mateus escreveu no capítulo 15. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deus contempla o nosso coração, não os nossos lábios, não o que nós dizemos. Olha Mateus ainda dizendo no capítulo 16: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas, e deixando-os retirou. Uma geração que buscava sinais materiais, enquanto Jesus mostrava o valor das coisas eternas. Ajuntai tesouro no céu. Parece uma contradição com aquele ambiente com que Jesus estava pregando e ensinando. Ajuntai tesouros no céu, valores eternos, valores espirituais. No Oriente, parte da riqueza de qualquer homem consistia-se em roupas custosas e luxuosas. Porém, estando guardadas, as traças vinham e destruíam toda a beleza e valor. O texto é muito claro nesse sentido. Tesouros na terra não devem ser cobiça do cristão, pois são destrutíveis e vulneráveis. Por isso, ele nos manda ajuntar tesouros no céu. Então, o meu tesouro está no céu. É bom você refletir sobre isso aí. O meu tesouro está no céu.
Lucas 12, ele ainda propôs uma parábola para nós. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Ele já era rico e produziu ainda com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas olha o que Jesus disse: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, não é rico para com Deus. Então, a parábola deste homem rico, que ainda ficou mais rico, conseguiu colher em abundância a vontade de construir celeiros e aumentar mais o seu tesouro na terra. Mas Jesus disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma e a vida eterna, como será? Por isso, a nossa aula hoje é: ajuntai tesouros no céu. Que a nossa atitude, que a nossa bondade, que a nossa maneira de viver seja pensando em ajuntar tesouros no céu. Então, a parábola do rico insensato, ela que nós acabamos de ver agora. Ele era rico, ficou mais rico ainda, mas infelizmente era insensato, não estava usando o bom senso de ajuntar tesouros no céu. Então, Tiago diz para nós no capítulo 5: as vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traço. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Então aqui ele está se referindo a uma pessoa muito rica que não soube distribuir, contribuir, pagar devidamente para juntar tesouros terrenos, ao invés de estar depositando tesouros celestiais. Então, este rico, mais rico ainda, todos enchendo os seus celeiros, porque a visão dele era na confiança nos tesouros terrenos, que são passageiros. Um dia passaremos para a eternidade e temos que juntar tesouros no céu. Deus sabe que precisamos de certas coisas para viver. Interessante falarmos de tesouro no céu, mas Deus conhece as nossas necessidades, sabe que somos humanos, sabe da nossa necessidade física, tudo que nós precisamos aqui. Por isso ele disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mas não esqueceu de dizer: todas estas coisas vos serão acrescentadas. As coisas materiais, elas serão acrescentadas depois que nós buscarmos o reino de Deus. Não é errado possuir coisas, errado é permitir que as coisas nos possuam. Não é errado ser rico ou possuir coisas, errado é tornar as coisas materiais como se fosse o nosso Deus e depositar nelas a nossa confiança. Mas a nossa confiança está em Deus, por isso ajuntamos tesouros no céu. Então, aqui também ainda é uma foto do Monte das Bem-aventuranças, só para nós lembrarmos que Jesus pronunciou essas palavras aqui no Monte da Bem-aventurança. Aqui o Mar da Galileia e do outro lado a terra dos Gadarenos. Jesus pronunciou esse grande sermão aqui no Monte das Bem-aventuranças. 1.2. Evitar supervalorizar aquilo que a ferrugem pode consumir. Então, se botamos a nossa confiança em coisas materiais, sabemos que a ferrugem pode consumir, então nós estamos sendo insensatos. Mesmo que tenhamos coisas materiais, voltamos a nossa atenção para o reino celestial. Por isso ele diz: em primeiro lugar, busque o reino de Deus.
A palavra traduzida por ferrugem ou mofo significa literalmente o que come. O termo é uma palavra geral para a ideia de consumir, de corroer, que aponta não apenas para a ação destrutiva sobre os metais. Nós às vezes pensamos que os metais não são corruptíveis, mas eles podem ser corroídos, mas para uma deterioração da natureza mais ampla, como plantações, vinhas e até dentes. As coisas materiais são possíveis de ser corroídas. Por isso ele nos manda e orienta a buscar terrenos no céu, tesouros no céu. A traça e a ferrugem corroem. Por mais forte que seja o metal, a traça um dia vai corroer. Mas no céu, os nossos tesouros serão eternos. No Oriente, a riqueza de muitos homens consistia no grão de uma colheita abundante, que esses grãos eram armazenados em enormes celeiros, onde ao entrar carunchos e roedores se perdia o tesouro. Então, a parábola do rico insensato foi muito bem abordada por Jesus, porque eles tinham a riqueza como os grãos, nem muitas vezes com a quantidade de terra, mas pela quantidade de grãos que se colhia. E Jesus orientou: o caruncho, os roedores podem atingir esses tesouros. Portanto, tesouros no céu é a orientação de Jesus. Onde está o teu tesouro, estará também o teu coração. Então é muito importante esse versículo, porque falamos de tesouros celestiais, porque ali colocamos o nosso coração. Se eu ajunto tesouros materiais, o meu coração vai estar preso às coisas materiais. Mas se ajunto tesouros no céu, o meu coração vai voltar para as coisas celestiais. Olha que Mateus escreveu: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões minam e roubam. As posses deste mundo, os tesouros deste mundo, são possíveis ser perdidos a qualquer momento. Olha que Lucas também escreveu: e direi à minha alma: alma, tem depósito, muitos bens para muitos anos, descansa, come e bebe. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, não é rico para com Deus. O que Deus quer é que nós sejamos ricos para com Ele, rico de boas atitudes, rico de uma posição agradável a Deus, rico dentro do reino de Deus. Então, uma foto retratando deste homem insensato. Ele viu que a sua produção estava aumentando, começou a pensar que ele deveria construir mais celeiros e ajuntar mais tesouros. Mas a traça, a ferrugem, os roedores podem roubar esses tesouros. Ele tornou-se insensato e Deus falou para ele: se você passar para a glória, para a eternidade agora, o que você tem? Ajuntando tesouros no céu. Jesus nos convida a encontrar deleite naquilo que o tempo e a sua capacidade de erosão são totalmente impotentes. Então, ajuntando e voltando a nosso coração para as coisas celestiais. Mais uma vez, ajuntando tesouros no céu. Assim, ajuntando tesouro no céu, aos pés da cruz, nós temos o maior tesouro, que é a salvação da nossa alma, o direito de morar na vida eterna. E depois que vamos aos pés da cruz, aceitando Jesus, o nosso comportamento, a nossa maneira de ver as coisas mudam e nós começamos a praticar uma vida, mesmo aqui na terra, com abundância, com bens materiais, mas com os olhos atentos no céu, aos pés da cruz. Jesus deixa claro que haverá uma vida futura, e é bom a gente lembrar disso. Jesus deixa claro que haverá uma vida futura, e que tudo aquilo que depositamos daqui para lá será utilizado quando lá estivermos. Nós depositamos tesouros no céu, porque lá nós somos recompensados. A Bíblia diz que Deus é um Deus galardoador, um Deus que vai nos recompensar por tudo aquilo que nós temos feito em relação aos tesouros no céu. Essa é uma maravilhosa perspectiva da eternidade, algo muito incomum
de se ouvir em nossos dias. Hoje nós voltamos a nossa atenção para o mundo volta a procurar tesouros na terra, e Jesus vem chamar os cristãos: volta a sua atenção para as coisas celestiais, pratique obras, bondades, coisas que nós ajuntamos tesouros no céu. Olha o que Paulo escreveu aos Coríntios: se esperamos em Cristo só nessa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Se trabalhamos voltando a nossa atenção só para esta vida, somos os mais miseráveis entre os homens. Por isso ele lembra: tem uma vida futura e ela é eterna. Os nossos olhos precisam ser voltados para lá. Então, mais uma vez, o Monte das Bem-aventuranças, onde Jesus ministrou esses ensinos que estamos estudando nessa escola dominical. 1.3. Evitar acumular onde os ladrões minam e roubam. Então, onde os ladrões minam e roubam, o nosso tesouro precisa estar no céu. Na Palestina, a maioria das casas era feita de barro ou tijolo cru, e os ladrões podiam entrar fazendo um buraco na parede, e ao entrar roubava tudo o que podiam carregar. Então ele mostra para nós a fragilidade dos tesouros aqui na terra, possivelmente com possibilidades de os ladrões minarem e roubarem. Ninguém estava seguro. Por mais cuidadosos que fossem, não podiam conservar os seus tesouros. Por mais que eles guardassem, protegessem os seus bens, construíssem celeiros, eles não estavam imunes de serem roubados. Por isso Jesus nos alerta: ajunta tesouro no céu, ajunta tesouro no céu, porque lá o ladrão não rouba, a ferrugem não consome, nem as traças. Onde estiver o tesouro, aí estará também o seu coração. E isso porque Jesus já sabe disso, que o coração do homem tem tendência a voltar para os seus tesouros. Se primeiramente o meu tesouro está no céu, o meu coração vai estar no céu, ainda que eu tenha bens materiais neste mundo, mas o meu tesouro e a minha confiança está no reino de Deus, aquele reino que nós buscamos continuamente. A traça, a ferrugem e os ladrões representam aquelas forças que fazem os tesouros terrenos diminuírem em valor e serem totalmente destruídos. Então ele mostra aí a fragilidade dos tesouros terrenos, porque ele diz em Isaías 51, porque a traça os roerá como uma veste, e o bicho os comerá como a lã, mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Precisamos sempre lembrar que nós temos uma vida futura, onde deve estar o nosso tesouro, porque se o nosso tesouro estiver lá, o nosso coração estará lá também. Então, porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Deus já sabe disso. Agora, se eu ajunto tesouro na terra, o meu coração vai estar na terra. Se eu ajunto tesouro no céu, o meu coração vai estar no céu. Jesus aponta um lugar seguro onde devemos computar o saldo de nossas vidas futuras, onde nós devemos fazer o nosso depósito, para onde nós vamos viver eternamente. Acumular tesouros no céu é acumular boas obras diante de Deus, servindo a Ele com integridade, amando ao próximo como a nós mesmos. Então nós temos muitas maneiras de ajuntar tesouros nos céus, com boas obras, vivendo com integridade e amando ao próximo como a nós mesmos. Com isso, nós ajuntamos tesouros no céu. Isso, a figura dá para ilustrar. Aqui, alguém que ajuntou tesouro na terra e ficou preso a ela. Aqui, pessoas que ajuntaram tesouro no céu e o coração está no céu. Haverá um dia, e esse dia, aqueles que têm tesouros no céu estarão na glória com o Senhor.
Mateus escreveu para nós assim: e Jesus disse-lhes: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ele quer dizer, o Antigo Testamento diz: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O Novo Testamento, da mesma forma, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quem pratica esse versículo não está voltado para ajuntamento de tesouros terrenos, mas está voltado para o ajuntamento de tesouros nos céus. Ajuntai tesouros no céu, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, ajuntai tesouros no céu, porque ele atrai o nosso coração para as coisas celestiais. Os judeus conheciam muito bem a frase tesouros no céu. Não era novidade para eles quando Jesus falou isso aí. Os judeus identificavam esses tesouros principalmente com duas coisas. Primeira, dizia que as ações bondosas que alguém fazia no mundo transformavam-se em tesouro no céu. Eles, teoricamente, eles já sabiam disso, que ações bondosas se transformavam em tesouro no céu. E segundo, eles sempre relacionaram a expressão tesouro no céu com o caráter, a maneira de ver, a característica da pessoa. Se a pessoa é bondosa, se ama o próximo, se faz boa obra, eles também relacionavam. Então, o que Jesus estava dizendo, para eles não era uma novidade. Eles tinham isso como teoria. E Jesus chama para a prática de ajuntar tesouros no céu, que é praticar essas boas ações. Então, tesouro onde? No céu. O que oferece a outros com generosidade, aquele que oferece, que doa, que compartilha, acumula para a vida eterna. Esse foi o princípio usado pela igreja primitiva, que cuidava de todos aqueles de que ninguém se ocupava. A igreja primitiva não só pregava o evangelho para a conversão e para a salvação de vidas, mas a igreja primitiva procurava também ver as necessidades das pessoas necessitadas, mesmo ali em Jerusalém, Judéia, Samaria, onde a igreja ia expandindo, a igreja tinha visão das pessoas necessitadas e colaborava. Olha o que diz o livro de Atos, que é a história da igreja. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Eles perseveravam unânimes. Qual é a necessidade do meu próximo? Em que eu posso fazer? Em que eu posso ajudar? Praticando boas obras, colaborando, para que assim os tesouros no céu sejam ajuntados. Então, o que é uma comunhão? Era isso que a igreja vivia. O termo significa ter em comum. A comunhão da igreja primitiva era completa, tanto em termos espirituais como materiais, no que se refere à ajuda aos necessitados. A igreja primitiva não desprezava a ajuda aos necessitados, porque eles existiam e precisavam. O próprio Jesus disse: haverá sempre os pobres entre vós. Então nós devemos voltar a atenção. E é isso que a igreja tem feito hoje, voltada a atenção para a ajuda social. De várias maneiras a igreja tem investido em ajudar nessas boas obras para que ajuntemos tesouros no céu. Então, tópico 2, a candeia do corpo. Agora vamos falar dos olhos do corpo, a candeia do corpo.
O discurso segue e agora Jesus fala acerca da visão, da capacidade de discernir. Discernir é achar o cerne, o centro da ideia. O discurso segue agora, Jesus fala acerca da visão, da capacidade de discernir, que é de valor eterno, do que não tem valor e é temporal. Ele nos ensina a olhar para as coisas eternas, não só para as coisas temporais. A visão determina a direção e a qualidade de uma vida. Esse pensamento é muito importante. É pela visão que nós andamos. Se eu olho só para as coisas materiais, a minha direção será nas coisas materiais. Mas se eu olho para as coisas espirituais, a minha direção vai voltar para as coisas espirituais. Olha o que diz Mateus: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grande serão tais trevas. Então ele vem mostrar para nós que os olhos é a candeia, os olhos iluminam. Para onde estiver o meu tesouro, meus olhos estão olhando. Os meus objetivos estarão voltados para a minha visão espiritual. Então, a candeia é isso aí. Não era como a luz elétrica hoje, mas a candeia era dessa forma, para iluminar o caminho. E os nossos olhos nos iluminam a direção que nós devemos seguir. 2.1, olho bom. Isso é que Deus quer de nós. Olha que versículo bonito ele vai trazer nesse tópico aqui. Aqui Jesus utiliza o olho em um sentido metafórico, distinto, referindo-se a uma lâmpada que ilumina o interior da pessoa. Assim como a lâmpada ilumina o exterior, os olhos iluminam o nosso interior. Para onde eu estou olhando, para onde eu estou fixando a minha visão. E isso o meu corpo vai viver e a minha direção vai seguir aquilo que os meus olhos estão vendo. Por isso Jesus compara o olho com uma candeia. Ele continua com o tema do tesouro, referindo-se ao olho como canal para a pessoa interior. Os olhos são a lâmpada do nosso corpo e que com eles iluminamos todo o nosso interior. Assim como a luz, a candeia ilumina o exterior para podermos seguirmos numa direção, os olhos iluminam o nosso interior para eu ter uma vida de acordo com a graça e com a direção de Deus. É muito importante isso. Para onde eu estou olhando? Para as coisas espirituais, então o meu interior será iluminado com coisas espirituais. Mateus 6:22 diz: a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Então está muito a ver com os olhos. Se os meus olhos forem bons, todo o meu procedimento, todo o meu proceder, toda a minha atenção serão bons também. Olha aqui, mais uma vez, a candeia. Ela ilumina o caminho, assim como os olhos iluminam o nosso interior. Quando o olhar é simples e mira somente numa direção com clareza e atenção, então o corpo todo também será dirigido de forma correta e segura por eles. Então, se eu olho numa direção espiritual, o meu interior tem uma direção também espiritual e reta. Isso significa que a caminhada de fé se torna luminosa e límpida. A pessoa vai ter uma caminhada luminosa, porque os olhos estão trazendo para dentro coisas boas, coisas do reino de Deus. Olha o que diz Provérbios: a luz dos olhos alegra o coração, a boa fama engorda os olhos. Então a luz dos olhos alegra o coração. O que os meus olhos veem, o meu coração recebe e alegra. Por isso eu tenho que dirigir os meus olhos para as coisas espirituais, a juntar tesouros no céu. Se o olho é bom, ele torna o canal que permite que o coração se encha com a luz do tesouro de Deus. Isso é muito importante. Com os olhos, nós trazemos para o nosso interior valores espirituais. Então, os olhos são como a luz para o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz.
Na literatura judaica, havia uma conexão estreita entre o coração e os olhos. Já havia essa literatura, uma ligação direta entre o coração e os olhos. Olha o que diz no Salmo 19: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Veja que o salmista, no Salmo 19, escrito mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, ele faz uma referência entre o coração e os olhos. Aquilo que os olhos vê, o coração é alimentado. Ele se alegra com aquilo que os bons olhos veem. Ainda Provérbios, ele diz, olha como Deus vem falar conosco: dai-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observam o meu caminho. Se o meu coração está voltado em amar a Deus e as boas atitudes, os meus olhos vão observar o caminho do Senhor. Existe uma estreita ligação entre o que eu vejo e o que eu sinto e o que vivo. Um caminho bem ordenado depende de uma visão objetiva e direta. Então, dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Se o nosso coração está em Deus, nós temos a alegria de ver as coisas de Deus prosperando. 2.2, o olho mau. Agora vamos ver o olho mau. Estamos vendo até agora o olho bom, como ele está conectado direto com o coração. Agora o olho mau. Da mesma forma que o bom olhar conduz ao tesouro divino, o mau olhar pode fazer com que as trevas predominem sobre as nossas vidas. Então, o olhar é muito importante. Mateus 6:23. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Então, é muito importante onde nós estamos fixando os nossos olhos, a nossa visão. E isso vai determinar o que nós temos no interior e a nossa direção a seguir. Jesus nos fala sobre a nossa necessidade de discernir o verdadeiro valor das coisas e diz que os olhos são uma lâmpada, não a luz do corpo. São uma lâmpada e são a luz do corpo. Então, o nosso corpo é iluminado por aquilo que nós vemos. Por isso, Deus vem falar conosco hoje de ter bons olhos, olhar na direção certa, olhar pela palavra de Deus e pelos ensinamentos de Deus, e assim nós teremos decisões acertada, ajuntando tesouro no céu. Isso, se os seus olhos forem bons, então nossa vida será dirigida para as coisas boas. A palavra traduzida por bom e aplus, que significa são, sadio. Quando Deus está falando de olhos bons, Ele quer ver olhos sadio, sadio espiritual, sadio em todos os sentidos. Um olho sem complicações em si mesmo. Por outro lado, Jesus usa a palavra malponenos, que significa má influência, destempero. Então ele chama o olho mau de destempero, não está corretamente dirigido, centralizado nas coisas de Deus. Então ele fala do olho bom que é um olho sadio, e fala do olho mau, que é um olho destemperado. Então a pessoa vai viver aquilo que o olho está vendo. Jesus usa a palavra malponenos, que significa má influência, destempero. Esse tipo de olho vê as coisas duplicadas. Espiritualmente, exerce uma má influência a quem possui e sobre as demais pessoas. Então, se o olho está olhando duplicadamente para as coisas materiais e para as coisas espirituais, ele vai ficar dividido se junta tesouro no céu ou na terra. Mas Jesus nos chama para ter uma visão nítida, uma visão centrada em Deus e na palavra do Senhor. Assim, a nossa direção será bem definida. Olha o que diz Provérbios: o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhece aquilo em que tropeçam. Então, os olhos deles são maus, então o caminho dele, eles tropeçam, eles caem, porque os olhos estão obscurecidos, eles estão olhando duplicadamente. Então, Deus pede para nós e nos orienta nessa escola dominical a ter uma visão bem definida, bem direcionada. Tenha bons olhos. Tenha bons olhos. Tenha bons olhos, porque ele é a candeia do corpo. Na nossa direção vai andar de acordo com a nossa visão espiritual. A palavra mal aqui conota a ideia de um mal moral.
No mundo antigo, o olho mau é aquele que cobiça com inveja o que pertence a outra pessoa. Olha aqui um exemplo de olho mau. A pessoa está cobiçando aquilo que pertence ao outro, ou seja, vontade de possuir tesouro terreno. Então, ele tem inveja do outro. E um olho ganancioso, mesquinho, é um olho ganancioso, mesquinho. Esta expressão aparece de forma semelhante. Olha aqui onde está em Mateus a nossa visão. Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro, tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Quando o dono da vinha chamou trabalhadores para a vinha, quando foi a hora do pagamento no final do dia, ele pagou tanto aquele que chegou mais cedo quanto o que chegou mais tarde. E eles começaram a reclamar. Ele disse: o que é meu, eu tenho liberdade de dar e fazer o que eu quero. Aquelas pessoas estavam preocupadas com coisas materiais. Foi isso que aconteceu nos trabalhadores da vinha. Eles estavam com o olho mau, pensando em tesouros materiais. 2.3. Os donos do coração. Vamos ver um pouquinho sobre os corações. A ideia de dois tesouros no céu e na terra e dois olhos bons e maus, veja que é muito fácil a gente compreender. Ou tesouro no céu ou na terra. Se os olhos for bons ou mal. Se os olhos for bons, tesouro no céu. Se os olhos for mal, busca de tesouro na terra. Nos preparam para o clímax da escolha entre dois mestres. Isto vai nos mostrar quem é o nosso Senhor na verdade. Se o nosso coração é bom, se nós temos tesouro no céu, se os nossos olhos são maus e nós temos tesouro na terra, e isso vai determinar quem é o nosso mestre, quem é o nosso Senhor. A tentação de adorar o Deus do materialismo era bem conhecida no judaísmo, adorar o Deus do materialismo. E Jesus foi direto com aqueles que desejavam segui-lo. Não há como servir a dois senhores. Não há como servir a dois senhores. Jesus não está falando de possuir as coisas materiais. Ele sabe das nossas necessidades. Agora nós precisamos colocar os nossos olhos e a nossa atenção nas coisas celestiais, mesmo que prosperemos materialmente, mas a nossa confiança, os nossos olhos e o nosso coração está no reino de Deus. Por isso ele manda a gente buscar o reino de Deus. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um ou desprezará o outro. Não dá para servir a dois senhores. Voltamos a dizer que Jesus não é contra você possuir o necessário, os bens materiais, mas ele está falando aqui de valorizar mais do que o reino espiritual. Ele quer que nós valorizemos as coisas de Deus, o reino eterno. Jesus nos chama a um compromisso incondicional, onde devemos detestar ou rejeitar qualquer coisa que atrapalhe o nosso vínculo com Ele. Se possui coisas materiais e isso não atrapalha o nosso vínculo, o nosso convívio com Deus, então isso Jesus sabe que são as nossas necessidades. Nós não podemos permitir que as riquezas nos atrapalhem o nosso convívio com Deus. Por isso ele disse: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus nos chama para uma entrega total, um amor total a Ele em primeiro lugar. E aqui em Mateus, Jesus vem ensinando para nós: quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. É muito bom lembrar esse versículo aqui. A Bíblia diz que são muitas as aflições do justo e Deus a livra de todos. Mas quando se falando de cruz, a cruz significa morrer para o mundo e viver para Jesus. Colocar Jesus em primeiro plano e as coisas materiais em segundo plano. Por isso devemos seguir, tomar a nossa cruz e seguir Jesus. Amar a Jesus acima das coisas materiais. Em Mateus 12 ele diz ainda também: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Então, Deus nos livra de todas as nossas aflições. Todo dia nós temos experimentado livramentos profundos de Deus. A cruz significa uma renúncia do mundo material e um amor a Deus sobre todas as coisas.
Se alguém quer me seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. É muito importante o que Jesus está dizendo, né? Toma a sua cruz e me siga diariamente, um viver com Jesus. O materialismo pode escravizar nossa vontade. Não podemos servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ou Jesus Cristo é o nosso Senhor, ou o dinheiro. Então Deus deixa para nós essa condição. Não dá para servir aos dois ao mesmo tempo, ainda que Ele saiba que nós temos necessidades materiais. Olha o que Mateus 6,24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Então Deus nos deixa bem claro que servir a Ele em primeiro lugar, ainda que tenhamos coisas materiais, mas Ele em primeiro lugar buscar o reino de Deus. Assim nós estaremos servindo a Deus. E inclusive as dádivas que Ele nos dá, podemos abençoar outras pessoas quando Ele diz: amarás ao próximo como a ti mesmo. Onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Jesus não proíbe o cristão de ser rico, mas sem entregar o seu coração à riqueza. Isso é muito importante. Não proíbe de ser rico, mas não entregando o coração à riqueza. O acúmulo de riquezas é uma ocupação tão absorvente que mais cedo ou mais tarde o dinheiro escraviza as vítimas e as leva a desprezarem a Deus. Se colocarmos o coração nas riquezas, vai chegar um momento que vamos desprezar a Deus. É isso que Ele está chamando a atenção. Mesmo que tenhamos riqueza, o nosso coração está em Deus. Por esse motivo, Jesus assinalou que ou estamos com Ele ou estamos contra Ele. Com Deus não pode haver lealdades divididas. Tenha os bens materiais que Deus tem abençoado, amém, graças a Deus, mas a minha adoração está para com Deus, o meu reino é do céu e eu vou estar eternamente com Deus e eu preciso juntar tesouros no céu, mesmo que seja rico e tenha riqueza, tenha bens materiais. E o jovem rico? Lembra do jovem rico que foi correndo seguir Jesus? E Jesus falou com ele dos seus bens materiais. A Bíblia deixasse o amor aos bens materiais e seguisse a Jesus. Ele saiu triste, cabeça baixa e não seguiu Jesus. O amor dele estava nas coisas materiais. E ele teve uma rica oportunidade de colocar Jesus em primeiro plano. Não que Jesus quisesse as coisas materiais dele, mas Jesus queria o coração dele voltada para Deus. Tópico 3. A busca pelo reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus existe. O reino de Deus existe no céu, existe aqui na terra, mas Ele manda que nós busquemos esse reino. Que as nossas orações, que a nossa atenção, que a nossa leitura seja centrada em buscar o reino de Deus. O que significa buscar? Trazer o reino de Deus. Tanto é que na lição passada nós estudamos orando: venha o teu reino, busca o reino, peça esse reino. A busca do reino de Deus e a sua justiça. Se buscamos o reino de Deus, a justiça de Deus vem junto. Por recomendação do próprio Senhor, o cristão deve ter anseio pelo reino de Deus e por a sua justiça. Nós queremos ver o reino de Deus implantado na terra. No céu, o reino de Deus já é realizado plenamente. Aqui na terra, devido ao pecado, ele não é plenamente realizado. Por isso, ele manda que nós busquemos o reino de Deus. E junto com o reino de Deus, vem a justiça. A gente vê a justiça de Deus sendo feita. Ao priorizarmos a obra de Deus, Ele promete recompensar a nossa fidelidade em servi-lo. Deus tem recompensa para nós. Deus não fica devendo para ninguém. Se somos fiéis a Ele, teremos seguramente a nossa recompensa. Olha o que diz Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Uma pessoa que está buscando o reino de Deus, que está buscando a justiça de Deus, Deus também zelará para que não falte nada para essa pessoa.
A justiça de Deus chegará para quem busca o reino de Deus. 3.1. O jejum que agrada a Deus. Agora vamos falar em outra área. Observa que o Sermão do Monte ele é muito rico e nesse momento agora já vamos entrar em outra área. Já falamos do tesouro no céu, já falamos dos olhos, já falamos do coração, da candeia. Agora vamos falar do jejum que agrada a Deus. Buscar o reino de Deus deve ser prioridade de cada cristão. É algo que eu tenho em primeiro lugar, buscar o reino de Deus. Na lista de nossas prioridades, o conhecimento de Deus e do seu plano salvador deve sempre vir em primeiro lugar. Então nós devemos traçar como prioridade, buscar o reino de Deus, conhecer a Deus, procurar o plano da salvação de Deus, o plano da salvação através de Jesus Cristo. Ele morreu na cruz para nos salvar, ali no Calvário, entregou a sua vida por nós, e muitas vezes a pessoa vive este mundo todo pensando em coisas materiais e não busca o Salvador do mundo, porque quem encontra o Salvador Jesus, já encontra o Senhor da sua vida, que vai reger aqui e na eternidade. A vontade de Deus é impregnar este mundo com a sua influência benigna. Nós, como servos de Deus, como cristãos, nós podemos espalhar o reino de Deus, anunciar a mensagem do reino de Deus. E a igreja é a agência principal deste reino, anunciar o reino de Deus, porque quanto mais pessoas se converterem, mais o reino de Deus será espalhado. Olha o que diz lá na oração que Jesus nos ensinou: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Deus quer que nós oremos, venha o teu reino, e que nós praticamos obras que atraiam o reino neste mundo em que nós vivemos. Cumprindo a justiça de Deus, pedindo que o reino seja instalado, automaticamente a justiça de Deus será feita. O buscar aqui não se resume em chegar-se a Deus para que alivie todos os nossos fardos, necessidades, enfermidades ou preocupações. Buscar o reino de Deus não é só pedir bênçãos materiais, aquilo que eu necessito. Vamos ver que a busca do reino de Deus é uma vontade que o reino de Deus se expanda na face desta terra. Jesus refere-se a um relacionamento, uma busca profunda que possa tanto nos fazer ver e entender, quanto esclarecer para aqueles que andam em trevas. Então, se eu vivo no reino de Deus, se eu prego o reino de Deus, aqueles que estão em trevas, aqueles vão ter uma visão de Deus. Aquele que tinha o olho mau passa a ter um olho bom. Aquele que estava juntando só tesouros na terra passa a juntar tesouros no céu. Então nós temos uma missão, nós cristãos, viver o reino de Deus, buscar mais o reino de Deus, anunciar o reino de Deus para a expansão do reino de Deus. Olha o que Lucas escreveu, e dizia: a que é semelhante ao reino de Deus? E a que compararei? É semelhante ao grão de mostarda que um homem, tomando-o, lançou na sua horta, e cresceu e fez uma grande árvore, e em seus ramos se aninharam aves do céu. Ele está dizendo que se nós pregarmos o reino, vivemos o reino como exemplo, muitas pessoas vão se aproximar do reino, assim como um grão de mostarda, uma pequena semente, se expande de uma maneira poderosa e maravilhosa. É isso que nós temos visto na igreja. A igreja está crescendo a cada dia, a árvore está crescendo, o reino de Deus está crescendo, e muitos têm se chegado ao reino de Deus. Então, relacionamento com Deus. Buscar o reino de Deus é ter um relacionamento com Deus. Buscar o reino de Deus é esforçar-se para avançar na experiência e crescer no aperfeiçoamento. Aqui também nos chama a atenção para nós cristãos. Nós temos um relacionamento com Deus que ele pode ser aperfeiçoado dia a dia, à medida que buscamos o reino, à medida que dedicamos, à medida que oramos, à medida que lemos a palavra ou frequentamos a igreja, damos bons exemplos, a nossa experiência com Deus vai só aumentando. Nós vamos crescendo dentro do reino de Deus.
Aí olha que Mateus escreveu: sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Então Deus é perfeito e Ele nos convida à perfeição. Essa palavra perfeito, muitas vezes ela tem o significado de adulto, seja maduro, seja amadurecido nas coisas de Deus. E Deus quer que nós sejamos maduros nas coisas de Deus, que nós cresçamos, deixamos de ser crianças espirituais e sejamos adultos espirituais, servindo a Ele. Então, Deus é perfeito em tudo que faz. Deus é perfeito e nos convida a sermos perfeitos. Para que o reino de Deus avance, ele deve primeiro crescer no coração de cada homem e mulher de fé. O reino de Deus começa a crescer aqui dentro de nós, e quando vamos expandir para outras pessoas. Em termos práticos, se o coração de um crente não crescer em Cristo, então a sua influência será pequena. Se eu vivo pouco o reino de Deus, se eu busco pouco o reino de Deus, se eu tenho pouco de Deus em mim, então a minha influência é muito pequena. Mas se eu busco o reino de Deus, me consagro a Deus, quero a expansão do reino, eu vou ter uma influência muito maior na comunidade ou onde eu estiver. Sem frutos, o reino não cresce, não avança e não seremos uma influência para o mundo. Então ele compara o reino de Deus, conforme vimos anteriormente, a um grão de mostarda, que pode crescer e pode crescer muito de acordo com a influência que nós temos, de acordo com o nosso relacionamento com Deus. Então, produzindo frutos para Deus. Nesta manhã de domingo, Deus nos convida a produzir frutos para o reino, para que ele expanda. O reino vai expandir com crescimento, com frutos, com pessoas chegando a Deus. 3.2, a justiça do reino. Agora sim, vamos falar sobre a justiça. Ele disse, buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Vamos ver que a justiça vem junto com o reino de Deus. A conjunção do reino e justiça constitui um tema especial no Sermão do Monte. Pedimos a justiça, pedimos o reino, junto com o reino vem a justiça de Deus. A gente vê as coisas boas acontecendo, porque a mão de Deus está ali operando, está agindo, está sendo feita a justiça de Deus. Olha o que diz Mateus 5 e 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Deus quer que nós tenhamos vontade de ver a justiça de Deus expandindo na face da terra. No mundo de contradições e controvérsias, nós estamos orando, estamos pedindo, estamos praticando obras tais que o reino venha a expandir. Para quê? Para que haja justiça de Deus na terra. Mateus 5 e 10. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, viver em conformidade com Deus é viver de uma forma contrária à do mundo. Mas nós permanecemos, mesmo que sofremos perseguições, nós permanecemos firmes e com isso o reino de Deus está expandindo. Mateus 5 ainda escreve, porque eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Então os fariseus tinham uma justiça, um mero formalismo religioso. Agora ele quer que nós não tenhamos simplesmente uma religião, mas ele quer que nós realmente vivamos o reino de Deus, que é muito mais do que só a religiosidade formal. O reino de Deus é muito mais. Ele pede que nós busquemos este reino. Justiça de Deus. Deus fez justiça no Calvário. Deus é bom, mas Ele fez justiça no Calvário. Ele nos dá a salvação, a alegria da salvação, porque Jesus morreu para nos salvar. A justiça de Deus está no Calvário, né? Tem até um pensamento muito bonito que é bom a gente sempre lembrar dele, né? Eu não estava no Éden, mas herdei a culpa. Também não estava no Calvário, mas herdei a graça. Isso é muito importante. Através da cruz, Deus fez justiça e nós temos agora acesso à presença dele. Quando se trata de Deus, a justiça é um dos atributos mais fundamentais do seu ser.
que garante que suas ações para qualquer pessoa sejam de acordo com o que ela merece. Deus é justo, sempre vai fazer justiça. No que diz respeito ao ser humano, é o valor moral que inclina as pessoas a agir e julgar, respeitando a verdade, dando a cada um o que é devido. Então, o que é fazer justiça? É dar a cada um aquilo que é justo. E o nosso viver moral, se ele é correto, nós estamos contribuindo para isso. Então, confie na justiça de Deus. Então é muito importante orarmos pedindo o reino de Deus, porque junto com o reino de Deus vem a justiça. Onde o reino de Deus se propaga, a gente vê a justiça sendo feita. Os religiosos da época de Jesus conheciam toda a verdade da lei. Eles eram conhecedores da lei, mas de uma maneira muito superficial e materialista. Mas exerciam uma falsa justiça, usando a religiosidade para enganar as pessoas. Assim era a vida dos fariseus. Jesus vem implantar um cristianismo muito superior, muito mais perfeito em relação àquela religiosidade. Ele vem implantar o reino. Ele começa anunciando o evangelho do reino e chegou a um momento que ele falava tanto do reino que os discípulos perguntaram: o Senhor fala tanto deste reino, aonde está este reino? Aí Jesus disse: esse reino está dentro do vosso coração. Este reino está dentro do nosso coração. Ele não tem uma divisa que separa o reino de Deus. Onde tem um cristão, uma cristã, tem o reino de Deus aonde estivermos. O exercício da justiça envolve romper com todos os padrões mundanos. Então, separar as coisas mundanas, as coisas do reino de Deus, e viver uma vida disciplinada e regida pela palavra de Deus. Quem anda regido pela palavra de Deus não segue os costumes mundanos. Caminhamos em direção a Deus, caminhamos no reino de Deus. Olha que Paulo escreveu aos Colossenses: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, nasceste de novo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra. Não vai dar a mesma ideia de ajuntar tesouro no céu e ajuntar tesouro na terra? Então, pensai nas coisas de cima. Com isso, nós estamos implantando o reino de Deus. A justiça moral e ética do reino de Deus. O reino de Deus é essa justiça moral e ética que nós aprendemos a cada dia. O convite a buscar o reino e a sua justiça é um chamado à obediência. Quem obedece a Deus já está buscando o reino, já está fazendo a sua justiça. É um chamado à obediência, a viver uma vida de exemplo e ações que glorifiquem a Deus. Isso que Deus quer, que nós tomamos atitudes e façamos coisas que glorificam o nome dEle. Aí, quando nós agimos de uma maneira correta, Deus é glorificado. E as pessoas veem: olha, ali está um cristão, ali está uma cristã, porque ele está glorificando a Deus nas suas atitudes. A justiça do reino é diferente da justiça do mundo, porque a única coisa que ela promove é a pessoa de Deus. O reino de Deus promove a Deus. Aquele que vive de acordo com o reino de Deus, ele está promovendo, glorificando o nome de Deus. Olha o que Mateus escreveu: buscai primeiro o reino de Deus, que já lemos várias vezes. Com certeza há um Deus que faz justiça na terra. O salmista, lá no Salmo 58, já disse isso. Há um Deus que faz justiça na terra. 3.3. A recompensa da prioridade. Lembra? Buscai primeiro o reino de Deus. Qual é a prioridade? O reino de Deus. A busca pelo reino de Deus. Ao listar a prioridade do reino, Jesus fez uma importante declaração para aqueles que são seus discípulos. Então ele está falando aqui com discípulos. Ele mostra que nós que já somos discípulos, que já aceitamos Jesus, temos que dar prioridade à busca do reino de Deus. Ele disse que cuidaria de todas as nossas necessidades. Lembra disso? Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas.
Isso não significa que nos considerar todos os tipos de desejos ou coisas que nos agradam. Diz que Ele nos suprirá. Se Deus é a nossa prioridade, Jesus cuidará de nós. Se buscamos o reino de Deus, não quer dizer que Deus vai nos dar tudo o que nós queremos, mas Ele vai suprir a nossa necessidade, porque estamos buscando o reino de Deus. E Ele sabe muito melhor do que nós o que nós precisamos. Ele está atento às nossas necessidades. Então, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus. Família, igreja, comunhão com Deus, leitura bíblica, oração. Em segundo lugar, buscar a sua justiça. Ela vem junto com o reino. Trabalho, saúde, relacionamentos e tudo o que é correto. Terceiro, as demais coisas. Necessidades pessoais, moradia, alimentação, vestes e outros desejos e interesse. Buscamos o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas e a justiça vem junto. Como filhos de Deus, somos chamados a depositar toda a nossa fé, confiança e esperança apenas nele. Mesmo que tenhamos riqueza, ou que tenhamos bem, ou que está tudo bem conosco, nós continuamos com fé, confiança e esperança em Deus, porque um dia estaremos com Ele para sempre. Nossas decisões devem ser em torno de Deus. Seu reino e justiça deve ser sempre a prioridade das nossas vidas. Tudo que eu fizer, que Deus seja glorificado nisso que eu estou fazendo. Jesus disse para não vivermos ansiosos, não vivermos preocupados quanto às nossas necessidades e pede que confiamos em sua ação milagrosa. Se vocês buscarem o reino de Deus, se nós buscarmos o reino de Deus, Ele está atento para as nossas necessidades e as suprirá. Então, mas o justo viverá, pela sua fé viverá. Aquele que serve ao Senhor vive com fé que Ele está cuidando de nós. Olha, Mateus escreveu: não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Então, Deus sabe das nossas necessidades. Mas buscai primeiro o reino de Deus e elas serão acrescentadas. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Essa é a definição de fé lá na carta aos Hebreus. A fé é a certeza daquilo que esperamos. Nós esperamos que Deus vai suprir as nossas necessidades. Confiar nunca foi fácil, mas é preciso exercitar a fé. É preciso exercitar a fé. A busca pelo conhecimento é o caminho. Se buscamos conhecer mais, aprendemos mais sobre o caminho de servir a Deus. A confiança nasce de um estado espiritual que depende unicamente da entrega do nosso ser diante de Deus. Então, se entregamos as nossas vidas nas mãos de Deus, exercitamos a nossa fé e Deus supre as nossas necessidades. Olha que Mateus escreveu: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Então, ele disse: olha para as aves do céu. Se Deus cuida de uma ave, não cuidará de nós? Isso aí é muito importante. Olha o que Paulo escreveu aos Romanos: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Está buscando o reino de Deus, está vivendo o reino de Deus, fé que Deus suprirá todas as nossas necessidades. Concluindo a nossa escola bíblica dominical, vamos fazer uma breve revisão em cada tópico. No tópico 1, nós estudamos o tesouro no céu. O tesouro no céu, isso foi abordado no tópico 1. E o que nós aprendemos? Devemos colocar a nossa confiança em Deus e não nas coisas terrenas. Estudamos no tópico 2, a candeia dos olhos. Os olhos vão iluminar todo o nosso corpo, nosso coração. E o que nós aprendemos? Devemos discernir o que é de valor eterno, do que não tem valor e é temporal. Ter um bom discernimento disso aí.
No tópico 3, nós acabamos de estudar agora a busca pelo reino de Deus e a sua justiça. Buscando o reino de Deus, vem a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. E o que nós aprendemos no tópico 3? Por recomendação do próprio Senhor, o cristão deve buscar o reino de Deus e a sua justiça. Nós devemos buscar. Quando ele fala de buscar, é agir, pedir a Deus e praticar atos que glorifiquem o nome de Deus. Então, a nossa conclusão, olha que bonita a conclusão. Faz parte do discipulado o constante exercício em discernir os tesouros do reino, o cultivo de um viver puro. Vamos saber que os tesouros devem estar no céu, onde estará o nosso coração, e procurar um viver puro para divulgarmos o reino de Deus. Priorizar o reino de Deus e a sua justiça, confiando que o Senhor cuida de nós e prover o necessário para o nosso bem-estar nessa terra, confiando no Senhor. Então, não faça de Deus uma opção, Ele tem que ser a sua prioridade, a nossa prioridade. Buscai primeiro o reino de Deus. Ainda, o justo viverá pela fé. Vamos aprender a exercitar a nossa fé num Deus que cuida de nós. E ainda, Deus cuida dos seus filhos. Deus cuida dos seus filhos. Deus cuida dos seus filhos. Que Deus abençoe a todos, no nome precioso de Jesus. Agradecemos ao nosso pastor presidente, pastor Moisés, e que Deus abençoe a igreja e todos os ouvintes, em nome de Jesus.